A mulher foi criada para estar escondida. Sim. A palavra fala sobre a gente ser encontrada, né? Mulher virtuosa, quem a achará? Então não é um lugar de exposição, não é um lugar de caçar, de desespero. Esse lugar de procurar não é o lugar da mulher. A paixão, eu costumo dizer que a paixão emburrece. Parece que a pessoa, muitas crenças e coisas que ela tinha convicção, ela, não, flexibiliza, né? Ao mesmo tempo dá muita esperança. E nossa, mas essa pessoa tem tudo. Eu já ouvi essa frase, você já deve ter ouvido também. Essa pessoa tem tudo, só falta Jesus. Eu falo, gente, qual que é a percepção de Jesus que essa pessoa tem? Porque se não tem Jesus, não tem nada, entendeu? Como é que você vai entrar num casamento um dia com alguém se você não tá semeando honra nem submissão na sua casa agora? Casar com uma palavra eu acho muito complicado, só com uma palavra. E esquecer os outros critérios. Porque assim, o que é a palavra de Deus pra nós? É o nosso manual de vida, não é? Ela nos capacita pra fazer boas escolhas. Então vamos supor, eu tô vendo que a palavra de Deus tá falando que o jugo desigual vai dar ruim. Eu tô vendo que a palavra de Deus fala que a hombridade é isso, isso, isso. E esse rapaz aqui não tá nada se parecendo com isso. Mas eu tenho uma palavra. Eu acho que essa desculpa os crentes precisam parar de dar. Eu não perdoo porque eu não fui perdoada. Eu não dialogo com você, não converso com você. Porque na minha casa não tinha isso. Tá, beleza, mas Jesus entrou na tua vida, ele não mudou nada? Você não pode desenvolver isso? Fala aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao Plenicast, que é o podcast da Plenitude Distribuidora. É uma alegria te receber aqui. Se é a tua primeira vez aqui, é a tua primeira vez nos nossos conteúdos, eu quero te agradecer por isso e me apresentar também. Meu nome é Diogo, meu irmão Hugo, nós somos os hosts aqui do podcast. E que bom te receber aqui. Nós somos uma empresa distribuidora de livros e bíblias. Distribuímos livros aí para todo o Brasil, então se você tem procurado livros e bíblias para comprar, então corre aqui no nosso site, plenitudedistribuidora.com.br, plenitudeatacado.com.br, nós temos aí excelentes preços e eu tenho certeza que você vai ficar muito satisfeito com tudo que nós temos para oferecer, tá bom? Bom, nós queremos fazer um merchan para uma amiga nossa aqui, 2 merchans, né, Hugo? Fizemos um ontem e vamos fazer de novo hoje. Ontem nós fomos nós cortamos nosso cabelo numa barbeira. Não é barbeira, é barbeira, 2 barbeiras. E nós, como elas cortaram os nossos cabelos ontem, nós prometemos que nós íamos fazer um merchan para elas, tá bom? Então, se você é aqui de Campinas, toda essa beleza que você tá vendo aqui foi produzido por elas, tá bom? Então, Senhorita Barba aqui em Campinas, corre lá, faz seu cabelinho, faz sua barba, vai ficar lindão, tá bom? Você tá feinho aí, vai lá que ela vai deixar você bonitinho, viu? Muito bom. Senhorita Barba, hein? Vai lá. E esse conteúdo, se você quiser ouvir em outros lugares também, está disponível aí no Spotify, no Deezer, no Amazon Podcasts, no Apple Podcasts. Então, se você está na academia aí, não tem condições de olhar, de ver, de assistir o podcast, você pode ouvir também. Então, onde você procurar Plenicast aí, você vai encontrar a gente, tá bom? E hoje eu quero apresentar aqui a nossa convidada. Faz um tempo já que a gente não grava com mulher, né? Faz um tempinho já. Tava tentando lembrar a última vez aqui. Foi a Patrícia Lages. Patrícia Lages, né? Fazia já um tempo. Então hoje nós estamos recebendo aqui uma irmã, uma mulher de Deus, pastora Lenara Padilha. Eu quero apresentá-la aqui, autora desse livro aqui, Primeiro o Escudo e Depois o Buquê. Um nome muito legal, um título muito diferente. Então, show de bola. Lenara é casada com Rafael Padilha, mãe de 3 filhos, Theo, Sara e Nicolas. Junto com seu esposo, ela pastoreia o Ministério de Adolescentes da Alcance Curitiba, onde tem se dedicado a formar e a orientar jovens em sua caminhada cristã. Lenara, seja muito bem-vinda. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Uma alegria estar aqui. Você já falou todo o plano de fundo. É isso aí, basicamente. Trabalhamos com jovens e adolescentes há alguns anos e foi o que deu um pouquinho o plano de fundo aí para esse livro nascer. O que te motivou realmente a... Porque com certeza na igreja você tem várias experiências ali com adolescentes, Sim. com jovens. Aí o que você entendeu, preciso escrever sobre esse assunto? A gente começou liderando jovens, antes da gente ser ordenado pastor, tudo. Então, em muitos aconselhamentos que a gente dava, eu e meu esposo já recebemos células em casa, então a gente discipulava, acompanhava. Então, em muitos atendimentos que eu estava ouvindo jovens, tanto homens como mulheres, em seus dilemas emocionais, muitas vezes eu saía daquele aconselhamento e eu falava assim, dentro de mim, puxa vida, se esse adolescente, se esse jovem tivesse sido lá na adolescência, com 13, 14 anos, orientado,
e alguém tivesse ensinado ele os princípios que hoje ele está sabendo, ele não teria passado por isso. Então, o que ardia muito no meu coração, desde antes né, desse livro nascer, era esse chamado preventivo mesmo. O Senhor me falando, tem como você trabalhar lá atrás para que os próximos jovens não sejam dessa forma. Então, quando surgiu o convite para o presbitério, né, vamos lá, o Senhor está chamando a gente agora para pastorear adolescentes. E vou falar, adolescente, quando você ouve essa palavra, não sei vocês, mas... Nossa, os meus filhos estão pequenininhos, já fico pensando, daqui 10 anos... A gente quer que demore para chegar nessa fase, porque parece que adolescente é um problema. Tem até aquele rótulo que eu não gosto, que é aborrecente, né? As pessoas usam. Então, a nossa primeira reação foi essa. Será? Será que é isso que o Senhor tem para nós? Porque a gente trabalhava com jovens, né? Acima de 18. Então, são outros problemas, já tem uma certa autonomia e tal. Mas eu não me esquecia desse pensamento que o Espírito Santo tinha colocado, né? Dessa sede que o Espírito Santo tinha colocado em mim sobre agir de forma preventiva. Então, quando a gente recebeu o chamado para os adolescentes, primeiro veio o susto e essa resistência, mas o Espírito Santo já me quebrou, e ao Rafa também, meu marido, sobre isso. Ele falou, não era isso que você queria? Você não queria ter a matéria-prima ali dos adolescentes na mão para que os futuros jovens não passassem por esses problemas? Então, eu estou dando para vocês. Você tinha me pedido para voltar no tempo, que eu saía com essa sensação assim mesmo dos aconselhamentos. Poxa, eu queria ter conhecido essa menina com 14 anos. Sim, eu queria poder, de alguma forma, prevenir isso. E é isso que o Evangelho faz quando ele entra. Quanto mais cedo ele entra na vida da pessoa, ele vai prevenir, né? Aprender com os erros dos outros e tudo mais. Então, foi um presente para mim e para o meu esposo receber esses adolescentes. E esse livro nasceu com esse intuito também. Prevenir para que as meninas, as mulheres que ainda não casaram, não entrem no casamento com expectativa errada. Então, desde cedo, alinhando o coração e tudo mais. Foi assim que surgiu, com essa ideia de prevenir. E você é casada há quantos anos? 13 anos. E a sua história de vida também, a sua história, ao mesmo tempo que eu, 13 anos também. Uhum. A sua história com o seu marido também influenciou você a hoje aconselhar da maneira que você aconselha? Cara, eu era aquela amiga de todo mundo que não namorava ninguém, mas que dava conselho para todas as gurias. Entendeu? Então, as minhas amigas entravam em relacionamento e saía. Entrava em um, entrava em outro, e daí terminava um relacionamento e começava outro para esquecer o antigo. Pagar as mágoas. E aí, sim, super errado, né? E eu era aquela amiga que aconselhava, e daí você me pergunta com qual experiência? Justamente porque eu guardava meu coração, né? Então, assim, eu era essa consultora ali da galera, mas eu conheci o meu esposo e ele estava num período... Quando a gente era amigo só, ele estava num período de ficar 1 ano sem se relacionar, sem se aproximar de ninguém. Porque ele tinha sido noivo e terminou o noivado, assim, meses antes do casamento. Foi uma história assim. No livro eu conto, então é importante as pessoas lerem para entender. Vamos deixar um gostinho aqui no ar, né? Spoilers aqui, deixa para comprar o livro. Sem spoilers. Então, se quer saber mais detalhes, você compra o livro. Boa. Então, a gente foi amigo, ele foi meu primeiro namorado. E eu já tinha isso no meu coração muito forte, né, de guardar meu coração. Não foi fácil. Vou falar que eu nunca gostei, nunca me envolvi. Ai, sou santa. Não, gente. Nós somos seres que, se apaixona, né? A gente se apaixona. Isso faz parte. Isso é um bom sinal. Eu falo para as pessoas, para os jovens que eu aconselho. Não é errado você gostar. O errado é o que você vai fazer com o sentimento. Ah, mas eu tenho certeza, porque eu sinto do fundo da minha alma, que é ele, porque eu tive todos os sinais. Eu falo, calma, qual sinal? Ah, você viu a placa do carro com o nome dele? Com a letra do nome dele? Sinal, né? Tudo vira sinal. Então, no livro, eu vou dando essas dicas. Qual que é o critério? O que você faz com a tua emoção? Você não vai demonizar, você vai redimir, né, a tua emoção, colocar diante do Senhor, esperar. Então, graças a Deus, eu tive bons conselheiros, uma boa liderança, né? Tive meus deslizes, mas graças a Deus, isso que eu tinha colocado diante do Senhor, eu lembro que acho que foi com 16 anos que eu firmei esse propósito, que eu queria me relacionar em santidade, dar o primeiro beijo no altar, que é uma coisa assim que as pessoas às vezes ficam meio assim, meu Deus, é muito radical, mas funcionou para nós, né? Não é uma doutrina, não é algo que eu falo. Que você é alienígena, né? As pessoas acham que a gente é alienígena. Mas foi uma escolha nossa de... Sim. É aquilo, né? Até o lícito, quando você abre mão até do lícito, a gente aprende muito isso com o pastor Luciano Subirá, isso é honra. É verdade. Né? Você pode fazer as suas escolhas o que você quiser, mas até aquilo que não é pecado, que é lícito, você escolhe sacrificar para o Senhor, você está semeando no teu casamento. Então a gente semeou isso no nosso relacionamento e estamos aí.
casados. Você semeia uma santidade maior, né? Então Sim, você... qual o nível que você quer Exato. colher? E a Bíblia é muito clara, dizendo Sim. que sem santidade ninguém poderá ver o Senhor. Então, realmente é uma excelente atitude. E até o que você plantou na sua vida de santidade, hoje você tem propriedade para poder falar para as jovens que querem se envolver, que querem se casar. Sabe o que eu percebo muito, Hugo? É assim, as meninas, quando chegam numa certa idade, principalmente vai chegando ali acima dos 20, vem uma pressão, né? E o namorado? E não vai arrumar ninguém. A gente brinca, isso é normal, não é de maldade. Mas as pessoas comem. Fica apatia. Quem tá solteiro aqui? Levanta a mão. Os solteiros odeiam isso, meu Deus. Como Olha pro lado, vê se tem alguém que te interessa. Sim, eles Não ficam faça constrangidos. Não faça isso, pastor da sua igreja, se você subir no altar. Não expõe os solteiros, não faça isso. Enfim, dá aquela impressão que a solteira, como eu falo para mulheres, né? Elas precisam conhecer todos os homens possíveis do universo, porque senão elas vão ficar para trás. Aquela sensação de ficar para trás. Então, o que eu falo muito para as gurias, que foi o que o Senhor falou para mim. Lenara, eu conheço todos os caras do mundo, fica tranquila, que eu vou fazer essa seleção, eu vou fazer essa pré-seleção. Não precisa você sair se relacionando com todo mundo, se expondo para todo mundo. Porque esse lugar, ele faz mal, né? Deus não criou esse lugar para a mulher. A mulher foi criada para estar escondida. Sim. A palavra fala sobre a gente ser encontrada, né? Mulher virtuosa, quem a achará? É verdade. Então não é um lugar de exposição, não é um lugar de caçar, de desespero. Esse lugar de procurar não é o lugar da mulher. Apesar de algumas mulheres, até mesmo dentro da igreja, estarem falando, tô procurando. Não, esse lugar de procurar não é da mulher. Esse lugar é de ser encontrada, é da mulher. Então ela não significa que você não vai ter relacionamento, muito pelo contrário. Você vai viver a sua vida. E Paulo, quando fala da solteirice, ele fala de um lugar de plenitude. Sim, plenitude. De algo muito bom. Sim, é um lugar que você pode ser inteiro. Eu falo, você não tem noção. Claro que quando você tá solteiro, você quer casar. Aí você escuta alguém casado falando, aproveite essa solteirice. Você fala, você tá falando isso porque você já casou. Eu entendo, já estive nesse lugar. Mas depois que você casa, você descobre que você sim precisa se fragmentar um pouquinho. É verdade. Eu sou mãe, eu trabalho, eu tenho meu esposo. E isso são muitas demandas. O solteiro, ele pode pular de cabeça no ministério. Inteiro pro Senhor. Não fica mais igual para Deus. Sim. Depois que a gente casa, tem filhos. E você só entende depois, né? Só depois. Não tem como ser igual. Então, assim, até esse termo esperar, o que faz da vida você tá? Eu tô esperando. A impressão que dá é que minimiza. Parece que é algo... tá na sala de espera. Eu já casei, eu já alcancei. Por quê? Não é o estado menor. Solteiro, ele é até o contrário, né? Ele é pleno no Senhor, isso é bom. Você não está esperando, você está pleno no Senhor. Você não está... como se o casamento fosse algo redentivo, né? Como a gente estava falando aqui. Sim. Como se fosse algo que vai, subir você de nível. Não, você já tem Jesus. Então, você já tem tudo. Para esse lugar. Eu gosto de... Quando eu chego na parte 4 do livro ali no final, eu falo muito para as gurias, quando você chega nesse lugar de entender que o Senhor é seu tudo... E o próprio Deus, né, através dos seus frutos, ele entende que um relacionamento não vai roubar seu coração dele. Pronto. Eu brinco com os solteiros, eu falo, cara, aproveita enquanto você só tem seu pai e sua mãe pra mandar em você, porque depois vai ter sua esposa. Então, né, o nível dá uma dificultada e tal. Tem que aproveitar. Ver as coisas boas dessa estação, né, que é uma bênção. Bom, há 13 anos atrás o mundo era muito diferente do que é hoje. Sim. Então a gente teve uma revolução digital, as pessoas têm acesso a muito mais coisas. Inclusive, a questão da comparação faz com que os jovens tenham uma outra perspectiva de igreja, de santidade, de Deus. Como é aconselhar essa turma de hoje, essas meninas de hoje, que tem tudo isso em torno delas? Sim. Eu falo no livro a respeito da imagem. Como é importante a gente ter a nossa imagem alinhada com o Senhor. Então, você é única, você é único diante do Senhor. Claro que a comparação, eu costumo dizer que a comparação é um veneno. Sim. É sutil e você não percebe, mas aquilo te envenena e você acha que a vida de todo mundo tá ótima, tá todo mundo indo pra frente. E a tua vida tá para trás. Por quê? Por causa do que vivemos hoje nas redes sociais. Então, você vê a vida editada das pessoas o dia inteiro, né? E os adolescentes e jovens ficam muito tempo mesmo na tela, muito mais do que anos atrás. A gente assistia só... Nossa, muito Power limitado, Rangers, era muito limitado. Como que chamava? Não, hoje eu falei... Era da família Dinossauro. Caverna do Dragão. E dos cachorros lá, como que chamava? Atenção, tá na hora de matar. TV Colosso. Gente, TV Colosso. Eu falei hoje ali, eu tomei os suquinhos Gummy. Falei, gente,
Vocês nem sabem o que eu tô falando, né? O pessoal mais jovem não Os jovens, sabe. né? O Gustavo tava na sala. Vocês já assistiram Ursinhos Carinhosos, já? Falou, não, foi dar um YouTube. Geração né? X e... Você quer ver um absurdo esses dias? Eu tava na sala com eles, inclusive com a reunião com o marketing. E a gente tava falando sobre creatina. Eu falei, cara, sabe quem que eu ouvi falando de uma creatina? Paulo Zulu. Aí eles, quem? Não tem noção Paulo de quem Zulu. seja. Você não conhece o Paulo Zulu? Gente, ator da não. nossa época. Eu falei, meu Sim. Deus. É. Então, hoje é uma avalanche mesmo. Por isso que a gente precisa ter essa empatia, porque eles não vivem o que a gente viveu, né? Era um certo conforto, era uma paz o que a gente tinha. É verdade. Né? Não querendo dizer que agora não é legal. Mas, tipo assim, é importante dar esse espaço para trás, não ficar demais na internet. É muito saudável ficar off um tempo. Eu aconselho demais meus adolescentes a isso. Tipo, o quanto desses problemas que você está me trazendo existiriam se você não estivesse tão exposto à vida alheia. Porque se você for ver, é uma fuga, né? Rolar o feed é uma fuga. Você vê as pessoas numa fila hoje, elas não estão contemplando. Elas não, elas estão rolando feed. Eu nem vejo briga mais em fila. Antigamente era cada quebra-pau em briga em fila de banco. Era uma vida acontecendo. Nossa, hoje todo mundo... Quem tá atendendo é uma beleza, que você esquece da pessoa ali, entendeu? Então, assim, eu acredito que é um grande vilão se mal utilizado. A tecnologia é uma bênção se bem utilizada, mas esse negócio da comparação é o que mais pega com o excesso de telas. Comparando a vida dos outros. Essa pessoa aqui casou com tantos anos. Essa mulher aqui que é referência pra mim casou com tantos anos. E eu? Será que Deus esqueceu de mim? Será que eu vou ficar pra trás? O que eu tô fazendo de errado? E daí começa o dilema, né? De muitas mulheres. Você percebeu que houve um adiantamento ou uma maturidade mais rápida por conta das redes sociais? Porque quando eu me lembro quando eu tinha e ainda mais para mulheres isso. Quando eu tinha 12 anos, eu era uma criança. Sim. Então hoje você vê uma pessoa de 12 anos falando coisas que um mini adulto. Sim. E tira a infância que é tão preciosa, né? Parece que rouba essa fase. E lá na igreja a gente trabalha, lá no Alcance, com pré-adolescentes também, que é a turminha de 10 a 12, e depois, a partir de 13, vai para os adolescentes. Então, com 10 aninhos, chega ali pra gente bem infantil. A maioria, né? Brincando e tal. Com 11, 12, 12 principalmente, já começa a achar super chato. Ai, que coisa de criança. Ai, não sei o que, não quero mais. E daí, com 13, principalmente os meninos, já esticaram, assim, se você fica 6 meses sem prestar atenção num pré-adolescente para adolescente, você não reconhece. Muda muito, né? Então, assim, esse excesso de você tem que, é isso que as redes sociais fazem com a gente. Você tem que comprar isso, você tem que usar isso. Seu celular tá antigo, você tem que atualizar, você tem que comprar isso. Então, é uma avalanche de coisas. Quem eu sou? Para onde eu tenho que ir, né? Então, se não tem o Senhor, se não tem a palavra, mais a palavra aberta do que as redes e essas outras muitas vozes, ele se perde um pouquinho aí. Sim. Principalmente na identidade. Sim. Que a identidade mal resolvida, eu acho que é o cerne de muitos problemas aí da adolescência, da juventude. Pastora, você enfatiza no seu livro a questão de, antes da pessoa se envolver, que a pessoa com que ela vai se envolver seja temente a Deus. Sim. Eu já ouvi muitas vezes essa pergunta também, eu vou jogar a bola para você. Tá bom. Você acredita que um relacionamento pode trazer essa pessoa para próximo de Deus? É arriscado? Se eu acredito em namoro evangelístico. Olha... Não, porque ele vai se... É polêmico, né? Porque a pessoa tem uma esperança, né? A paixão, eu costumo dizer que a paixão emburrece. Parece que a pessoa, muitas crenças e coisas que ela tinha convicção, ela, não, flexibiliza, né? E, ao mesmo tempo, dá muita esperança. E, nossa, mas essa pessoa tem tudo. Eu já ouvi essa frase, você já deve ter ouvido também. Essa pessoa tem tudo, só falta Jesus. Eu falo, gente, qual que é a percepção de Jesus que essa pessoa tem? Porque se não tem Jesus, não tem nada, entendeu? Mas, estava até falando com um amigo meu semana passada sobre isso. A gente conhece exceções, histórias que... a menina orou, pagou preço de oração, jejuou e realmente a pessoa veio para Jesus. O que eu aconselho? Que não seja durante o relacionamento. Porque, desculpa, mas enquanto você está namorando, você está performando para manter a pessoa atrelada a você. Sim. É isso que acontece. No namoro é isso. A gente não pode rasgar, não, eu tô com ela porque eu amo ela. E eu vou para Jesus porque eu realmente tô amando Jesus. Será? Então, o que eu falo? Dá uma distanciada, dá um tempinho, apresenta Jesus e sai fora. E fica inacessível. Ai, mas daí nunca mais... Sim, mas você crê que se for
de Deus para sua vida, né? Deus é poderoso. Preparar, né? O que é para Deus atrair uma pessoa, né, que saiu da sua vida voltar para sua vida? Mas as meninas não têm... Ai, desculpa, gente, tô falando as meninas, mas as mulheres, elas não têm confiado em Deus tanto quanto elas têm medo de ficarem sozinhas. Esse que é o problema. E aí começa a negociar. Ah, não, mas eu acho que vai dar certo e tal. E normalmente, a maioria, a esmagadora das vezes... Não dá certo. O que acontece? Esfria a fé. Esfria a fé da pessoa que era cristã. Porque eu não posso perder esse relacionamento. Se ele me deixar... eu não vou casar. Se ele me deixar, eu não vou ter outro que me ame assim. Então é muito comum de acontecer isso. Muito mais vezes do que dar certo. Uma dependência emocional mais em uma pessoa do que em Jesus, né? Uhum. E isso é um perigo também. Não, eu não costumo aconselhar namoro evangelístico. Eu acho que não funciona. Conheço histórias que deram certo, mas exceção você não ensina. Tipo, mas eu conheço uma que deu certo. Sim, mas você vai pagar para ver? Se a palavra fala para onde que o jugo desigual leva. E eu vejo que na palavra... tem conselhos que às vezes as pessoas falam assim, mas isso aqui não é um mandamento, isso é um conselho. Eu falo, peraí, você ama Jesus? Se Jesus sussurra, nossa, isso aqui seria bom. Cara, é isso que eu quero viver pra mim. Agora, quão perto você tá de Jesus que ele precisa mandar? Não, isso é um mandamento que você tem que fazer. Não, isso é coisa de servo. O filho, aquele que tá próximo, que quer agradar o coração do pai, o pai sugeriu alguma coisa, o pai pensou alguma coisa, não precisa mandar. Ele sugeriu, não vai dar boa, o jugo desigual não vai dar boa, porque veja bem, e ele exemplifica, né? Eu amo na palavra que tudo é ilustrado, justamente para que nós, limitados, consigamos entender. Então, se você vai ver o que é o jugo, é uma coisa que se estiver em desequilíbrio, no decorrer do tempo, vai ficar pesado para você. E é isso que a palavra está gritando. Você quer uma coisa que fique pesada? A escolha é sua. E ele deixa a gente escolher, né? Mãos. O livre-arbítrio está aí. Então, muitas pessoas têm escolhido consciente. Você está ciente que você está em julgo desigual? Claro, não é, muitas vezes nem é casamento ainda, né? Às vezes é só no namoro. Mas já pesa. E já é perigoso, porque vai levar a pessoa para... Se a pessoa está namorando, está preparando já alguma coisa para o futuro, né? Sim. Crente não namora só por namorar. Não. Espero que você não namore, sabe? Quando eu também casei em santidade também. Me casei com 27 para 28 anos. E minha esposa com 32. Aí, ó, você que acha que você tá parada aí no tempo, fica idade tranquilo aí problema. que idade não é... Isso aí. Não é problema, não. Sim. Relógio biológico é o nosso. O Senhor não se prende a isso. Sim. Né? A gente, às vezes, fica apresentando nossos planos para o Senhor. Mas eu queria ser mãe. Eu escuto muito isso também. Queria ser mãe e já tenho 30 e poucos e não tenho nem namorado. E aí? Eu falo, você tá achando esse problema grande demais para o Senhor resolver. De novo, volto para aquilo. Quão perto você está do Senhor, o quanto você conhece Ele, para que esse medo faça você achar que Ele não vai conseguir dar conta. Nada é difícil demais para o Senhor, né? E o tempo dele é perfeito. Sim. Então, se você se posiciona, se você está no Senhor, não tem porquê. Descansa. Descansa, exatamente. Ficar escondidinho aí. Você fala muito no livro também sobre as mulheres, né? Elas terem essa identidade em Jesus, primeiramente. Mas, assim, de maneira prática, nos seus aconselhamentos, inclusive, o que você diz para que elas possam realmente conseguir formar essa identidade, deixando essa paixão de lado um pouquinho? Uma coisa que eu acho que tem até a ver um pouco com a outra pergunta também, da gente querer acelerar, muitas meninas, mulheres, elas estão querendo sair da aljava antes da hora. Então, como que a gente começa a corrigir aí? A gente não corrige sintoma, a gente corrige raiz, né? Então, se você vê um fruto apodrecido e você vai lá e arranca, beleza, resolveu mais ou menos, não resolveu. Você precisa ver a raiz. Então, a gente vai na raiz. Como é que tá a tua casa? Como é que tá a sua família? Minha mãe isso, minha mãe aquilo, meu pai isso, meu pai aquilo. Vamos alinhar a paternidade em casa? Vamos alinhar a submissão? Como é que você vai entrar num casamento um dia com alguém se você não tá semeando honra nem submissão na sua casa agora? Então, tudo lá na raiz, né? Quando você semeia submissão em casa, quando você honra teu pai, tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, você vai inevitavelmente colher. Então, graças a Deus, eu tenho recebido, assim, depoimentos muito emocionantes de meninas que compraram o livro ou ganharam na expectativa de que fosse algo assim. Legal, vou receber dicas, porque quando eu namorar... Claro, né? A gente fala sobre isso. Mas não é um romance. É um livro de alinhamento. Então, muitas meninas falam, olha, eu voltei a falar com a minha mãe,
aquele passo a passo que você falou sobre orar pelos pais, se deixar amarrar. Tem uma parte que eu falo de Abraão e Isaac. Eu odeio essa parte, fantástico. Boa, né? Foi um insight que o Senhor me deu sobre... Eu estava vivendo um momento de crise com o meu pai e não estava entendendo e não estava querendo concordar com uma ordenança dele. Ele falou assim, você já imaginou se Isaac não se deixasse amarrar pelo pai dele? Isaac foi um facilitador de Abraão poder obedecer ao Senhor. Sim. Porque, pelo que eu entendo, Isaac não era uma criancinha. Ele não estava sendo levado no colo. Ele podia sair correndo. Ele podia simplesmente atrapalhar tudo. E aí o Senhor me falou, você enquanto filha, o seu papel é só ser filha. É só não atrapalhar. Então ajuda o teu pai a me obedecer. Não questiona. Né? A palavra fala que a gente precisa estar debaixo de uma liderança e facilitar a liderança, porque eles vão prestar conta. E quem que é o maior líder da vida do solteiro? É o pai e a mãe ainda. Verdade. Você não se emancipou financeiramente, como diz todo mundo, hoje em dia diz, você não paga os seus boletos ainda. Tá debaixo do meu teto. Se você pagasse os boletos, beleza. Todo mundo já ouviu isso, né? Do pai e da mãe. Paga teus boletos, daí você decide alguma coisa. Então, mas existe um princípio espiritual nisso, por trás disso. E eu vivi isso. Muitas vezes era chorando, era dentro de mim, não concordo, eu acho que tá errado, mas Senhor tá aqui, eu tô obedecendo meu pai, eu tô facilitando o que o Senhor pediu para ele fazer, não tô atrapalhando. E então eu vejo que a identidade do adolescente, do jovem, tanto homem como mulher, é muito curada quando ele se posiciona em submissão ao seu pai e sua mãe, porque é a paternidade que lança. Sim. Você que fala no livro sobre Aljava, eu tava lendo hoje, que antes de ser lançado é puxado para trás, né? Porque às vezes as pessoas acham que tá dando um passo para trás, mas não, tá preparando pro lançamento. É uma atitude que parece um retrocesso. Ah, meu pai não entende, minha mãe não entende meu chamado. Eu quero, sei lá, ir para as missões e minha mãe tá falando que eu tenho que estudar. Mas o meu chamado é fazer escola missionária. Então, o puxar para trás, às vezes, é tipo, minha mãe tá me impedindo, ela tá me segurando. E, na verdade, não. Ela tá te puxando para trás para te esticar e para que no momento certo seu pai e sua mãe vão ouvir Deus e vão te lançar. Então parece um retrocesso, mas a flecha só é lançada para frente quando antes ela é puxada para trás. Então não é fácil, não é gostoso, mata mesmo a nossa carne, né, se submeter, porque os adolescentes e os jovens de hoje têm muito argumento e muitos ideais, né? E como a gente estava falando agora das missões, queima no meu coração isso. Beleza, então você vai para campo missionário desobedecendo seu pai e sua mãe? O que você está levando para lá? O que você vai ensinar? Né? Então, assim, vale a pena. Ainda que você não entenda, ainda que você não é justo, não concordo. Mas mesmo assim, eu vou me submeter, porque a tua palavra diz. Então, você está escolhendo honrar a Deus, honrar aquilo que ele fala na palavra dele. Então, não tem como dar errado. E por vezes também tem a questão da fuga. Então, eu quero ir para um campo missionário, eu quero me casar porque eu quero fugir de dentro da minha casa. As coisas não estão bem aqui, mas o problema é que você vai refletir tudo isso dentro do seu relacionamento depois. A gente ouve muito isso também. Quando eu casar, vai ser diferente. Na minha casa, vai ser diferente. Mas a proposta que eu trago nesse livro é justamente o contrário. Você não casar para fugir, não casar para ser diferente, porque veja o peso que isso traz. Imagina tudo que você vai fazer na sua vida, fazer para provar pro seu pai que você é melhor que ele. Eu vou fazer isso com os meus filhos, depois que você é mãe, que você é pai, porque a minha mãe e meu pai não faziam comigo. Que pesado, né? Você faz porque daqui para frente é diferente, você faz porque você já perdoou, você faz porque você entende que é bom. Então a motivação faz toda a diferença. Sim. Você tá motivado aqui a provar pro seu pai que você faz melhor que ele? Isso é amargura, isso leva a gente para um lugar de ferida, né? Muito pesado. Então, motivação faz toda a diferença. Como você escreve para mulheres, ainda mais a mulher que eu vejo pela minha filha, eu tenho um casal. E eu vejo o quanto a menina ela é apegada ao pai. Sim. Então, se ela tem um relacionamento quebrado com o pai, provavelmente ela vai refletir isso no marido dela depois. Sim, e é muito comum ver meninas novinhas, assim, 13, 14 anos, procurando relacionamento muito cedo. E é inconsciente, né? Se você perguntar pra ela, você tá procurando relacionamento porque o seu pai não te deu afeto, não te afirmou? Ela, não, nada a ver, não sei o quê. Mas, na verdade, a maioria das vezes é. A raiz é essa. Porque o pai não afirmou a identidade, né? E o pai tem esse papel de afirmar a identidade. Você é minha princesa, você é linda. Levar pra jantar, dar flores. Colocar um padrão. Porque quando vier
a idade de namoro, a idade, né, de começar a ser conquistada, ela vai falar, poxa, meu pai já me faz isso. Vamos ver o que mais que você pode fazer por mim, né? Porque hoje em dia, o que acontece? Que eu vejo muito, gente. As meninas vêm pra mim e falam, pastora, ele tá curtindo todos os meus stories. Ele está reagindo. Isso é um sinal? Tá te stalkeando. Eu falo assim, veja bem, Jacó trabalhou 7 anos, cara, pra ter a mulher que ele amava. Davi matou um gigante E pior, pra né, poder casar. 7 anos e veio errado ainda, né? Então, ainda foi violado pelo sogro, querido, e não desistiu. E aí hoje você quer se vender pra esse tipo. Isso é uma atitude. Então, assim, colocar critérios também, né, pra poder avaliar. Não, curtida não é sinal. Homem que sabe o que quer, ele vai sair do virtual e ele vai vir pro real. Fica a dica aí pros solteiros. Curtida não é sinal. Você precisa... Como é que a mulher vai se submeter se você não sabe pra onde você tá indo? Se você não sabe o que você quer? Se você acha que uma curtida é um sinal? Será que tá você- curtindo só dela, né? Exatamente. O que você orienta pras jovens? Sinais. Porque as pessoas... qual o sinal? O que é sinal? Como que é? Como você pode... Sinal de confirmação de Deus ou que o confirma- cara tá interessado? Dos dois. Então, o que acontece? Que eu falo pras meninas filtrarem e terem critério. Eu acho que ele tá interessado em mim. Então, beleza. O que ele tem feito? A gente conversa todo dia. Sério? Pessoalmente? Não, só pela internet. Então, às vezes, é uma pessoa do convívio, mas no WhatsApp, o dia inteiro mandando mensagem. Oi, linda, como foi seu dia? Tô orando, pensando em você. Cara, ele fala só comigo. Será? Aí você para pra perguntar, e pessoalmente, é uma pessoa do seu convívio? Sim, é uma pessoa do meu convívio. Pessoalmente ele é meio tímido. Pessoalmente ele nem olha na minha cara. Não, ele não tá interessado em você. Provavelmente ele faz isso com outras 10, 15, e que é o que a gente fala do defraudador. Tô jogando alto, tá? Acho que é meio difícil a pessoa manter 10, 15, mas assim... Não, sim, 2, tem outras 3, ali, né? tem outras que estão pensando a mesma coisa que você. E ele tá sendo esperto, ele acha, né? Atirando pra tudo que é lado, e a primeira que continuar dando lenha, ele vai... Sim. ter o que ele quer somente. Então, assim, eu falo muito sobre isso, que você precisa analisar os frutos reais dessa pessoa. Então, assim, jogo limpo. Eu sei que eu estou interessada em você. A gente pode orar por isso, para ver se o Senhor tem isso para nós. Eu posso me aproximar e ter uma amizade intencional com você, pra gente se conhecer no âmbito da amizade. Não precisa começar a namorar, gente, para se conhecer. Muito pelo contrário. É na amizade que é real. Né? Na amizade você é você mesmo. Quando você tá em grupo, você é você mesmo. Não, pastor, a gente vai começar a namorar porque a gente quer se conhecer. Eu falo, pelo amor de Deus, não faz isso. Tá colocando o carro na frente dos bois. Porque é algo falso, é algo editado. Você não vai mostrar a sua verdade, Não. sua 100% verdade pra pessoa. Não, edita e você performa para conquistar. Sim. Aí se você tá no meio de vários amigos, você é você mesmo. Eu falo pras meninas, observa a idade mental dos amigos dele, as conversas, o nível, né, da quinta série ali. Não dá, gente. É isso que você quer? Você quer um menino? Mas é que ele tem a quinta série, mas ele... Aí quando tá apaixonado, quer florear, né? Tudo maravilhoso. Eu falo, então tá bom. Então se você quer um menino, beleza. Mas menino não casa, menino não presta contas, menino... Você não vai se submeter a menino. Menino brinca. É isso que você quer? Eu quero um homem. Você não quer um homem? Então, namoro é pra casar. Então não dá pra ficar brincando. Então tem que ser bem criteriosa mesmo. Hoje em dia não dá pra considerar uma curtida, uma reaçãozinha, um sinal. Legal, você tá achando legal? Então vem falar comigo no real, né? Imagina se um homem não tem iniciativa logo na primícia do relacionamento. Como que vai ser depois? Você acha que se ele não teve né, firmeza pra ir falar com você quando ele estava afim de você, depois quando casar, ele vai tomar iniciativa? Vai ficar pesado, né? Só a mulher fazendo as coisas. Então, tudo fala, né? Quando você quer observar, você precisa observar. O que essa atitude desse rapaz está me falando? Não que tenha que ser perfeito, né? Porque eu acredito que o casamento forja. Não sei se vocês podem dizer isso. O casamento amadurece. Muito, a palavra fala que o casamento santifica. Então, eu não espero o cara ser perfeito para casar, porque isso não vai acontecer. As primeiras semanas é a hora do fight. O primeiro ano é o alinhamento. Na hora que junta as escovas ali, agora... o bicho Aí pega. o romance dá uma diluída, assim, né? É pro tratamento de choque mesmo. Aí Então, perfeito não existe. Mas o mínimo de hombridade, né, gente? Hombridade bíblica aí. Então, não tem como negociar isso, não. Precisa ter. Ter um homem que seja responsável, que vai ser responsável pela sua casa, pelos seus filhos, Sim. que vai cuidar de você, Sim. que vai te dar todo amparo, que vai te amar. Então, você consegue ver se a pessoa vai ter essas características ou não. Eu já cuido de pessoas já há um bom tempo, na igreja, inclusive. Quantas pessoas que eu alertei, cara, não casa,
Ó, pra mulher, não casa que vai dar ruim. Não, mas não, Deus falou comigo. Deus falou É comigo. complicado, né? É a frase que tira toda a defesa de qualquer... Cara, se Deus falou com você, quem sou eu? É Sou ninguém. complicado, gente. Então, se Deus falou, você que sabe. Depois dá errado. Casar com uma palavra eu acho muito complicado. Só com uma palavra. E esquecer os outros critérios. Porque assim, o que é a palavra de Deus para nós? É o nosso manual de vida, não é? Ela nos capacita para fazer boas escolhas. Então vamos supor, eu tô vendo que a palavra de Deus tá falando que o jugo desigual vai dar ruim. Eu tô vendo que a palavra de Deus fala que a hombridade é isso, isso, isso. E esse rapaz aqui não tá nada se parecendo com isso. Mas eu tenho uma palavra. Vamos ver em que contexto foi essa palavra. A palavra fala que a gente precisa julgar a profecia. Sim. Se submeter. Então, não existe a Bíblia não pode brigar com uma profecia. Eu sempre vou ficar com a palavra de Deus. A palavra de Deus não tem negociação. Então, isso do tem uma palavra, eu fico bem pezinho atrás também. Porque a palavra, ela confirma algo que o Senhor já nos falou no nosso testemunho interior e na palavra de Deus. Se não bate, então essa profecia precisa ficar... E quando a pessoa fala pra você, que nem eu costumo dizer aqui com o Diogo, dá aquela trucada, fala assim, Deus me falou. Tipo assim, olhando nos seus olhos, quem é você pra ser mais do que Deus? Porque às vezes Sim, sim. quer peitar o pastor e falar, eu vou casar. Qual que é a... Pra você ajudando agora líderes aí. Olha, O que namoro, responder? até o momento de você dizer sim no altar, dá tempo de você dizer não. É isso que eu falo. Então, assim, se uma liderada chega pra mim nesse aspecto e fala, né, tô decidida, eu falo, cara, eu vou orar muito pra você mudar de ideia até o momento de dizer sim, porque namoro dá errado, beleza, namoro é pra terminar, seja terminando mesmo ou seja no casamento. Agora, casou, meu filho, você vai ter que fazer dar certo. A aliança não é brincadeira, né? Então, é mais ou menos por aí. A gente, como liderança, a gente aconselha, a gente ora, a gente mostra na palavra. Mas como eu disse, a paixão muitas vezes ensurdece, emburrece, e são lentes muito, né, você vê tudo floreado, é complicado. Então a gente ora muito também para cair as escamas dos olhos. Eu orava quando eu estava interessada em algum rapaz, e eu via que eu queria muito aquilo, e a minha liderança começava a se opor, ou meu pai e minha mãe começavam a se opor, eu começava a orar assim, Senhor, então me mostra. Não era nem tira do meu coração o sentimento, porque às vezes a gente mistifica muito, né? Ai, se der essa vontade, tira. E a gente fica o dia inteiro vendo foto da pessoa. Pensando. Não dá, você não ajuda. Mas eu falava, Senhor, então me mostra alguma situação que eu veja claramente que não vai dar certo. E eu ficava atenta. E daí o Senhor ia me mostrando. Olha essa situação. Meu Deus do céu, eu não quero isso pra mim. Olha isso, realmente eu não quero isso pra mim. Então tem que ser corajoso. Para fazer esse tipo de oração, você tem que ser corajoso. Sim. Sabe, minha sogra é uma mulher de Deus, né? Minha esposa nasceu na igreja, se desviou no meio do caminho, com a separação dos pais, e voltou para Jesus com 30 anos. Minha esposa conta que a minha sogra, quando ela entrava em algum relacionamento, ela sempre orava, Senhor, se não é de ti esse homem que você tira do caminho dela. E Deus tirava os relacionamentos. Oração de mãe. Minha sogra é uma mulher de oração. Sim. Aí chegou eu. Eita, e o medo? Aí cheguei eu lá, um dia eu fui entregar um presente pra minha esposa, pra ela entregar Eu nem conhecia ela, só fui lá entregar. Ó, entrega pra Jaqueline e tal. E a Jaque falava da oração dela. E beleza, agora ela vai degladiar nas orações. Vamos ver se ela vai ser mais forte que a minha. Eu falo pra Dona Maria... Venci. Ganhou, levou o prêmio. Mas quão importante também os pais, a oração dos pais. Sim. E ouvir pai e mãe e ter um conselheiro, assim, sabe? Porque os adolescentes têm um tempo, um momento, uma fase ali, que tudo que o pai fala, ele quer o contrário. Eu já tive essa fase também. Todos nós, a gente passou por isso. É bom se cercar de conselheiros na igreja, procurar gente mais velha. E eu falo, gente, amigo de 17, 18 anos, ele pode dar conselho. Mas vai para uma fase acima. Sim, Então, eu sou solteira. Qual que é a fase acima? Eu vou procurar um casal que já tem anos de caminhada. E aí, pergunta não só... Se você é moça, pergunta não só pra moça. Pergunta pro marido dela. O que você acha de fulano? Homem não vai mentir. Ele vai falar, esse cara tá com conversa pra cima de você. Sai fora. Sim. Esteja disposto a ouvir. Porque muitas vezes a gente não quer ouvir, né? Por isso que a gente não procura o conselho. Então, se cercar de pessoas que andaram mais milhas com Jesus do que você... e estar disposto a ouvir. E assim, o testemunho, né? Esse rapaz trabalha na igreja, ele faz o quê com o que ele tem em mãos? Ele serve, ele sabe pra onde ele tá indo, ou ele tem 35 anos e joga videogame o dia inteiro na casa da mãe, não paga nada. Você entendeu? Então assim, às vezes, não, mas ele é crente, ele vai na igreja todo sábado. Beleza, às vezes tem Jesus,
mas tá aí com esses frutos rasos, não dá? Para casar não dá. Deus abençoe, vai ser salvo, mas não quer casar, né? Não tá pronto para isso. Então, tem bastante tarefinha de casa aí nesse livro, tem bastante dicas boas. Vamos fazer a propaganda aqui também da Orvalho, né? Poxa Sim. vida. Olha aí, Então o livro foi lançado pela Orvalho. Tô com meu amigo Rafael, tem equipe da Orvalho aqui com a gente. Vocês não estão vendo, mas estão aqui. E uma benção, editora Orvalho é uma benção, tem abençoado o Brasil inteiro aí, nações com os conteúdos. Então esse livro foi lançado pela Orvalho. Se você quer conhecer um pouco mais do trabalho da Orvalho, acessa lá orvalho.com e você vai ver muita coisa boa, tá bom? Então tem o livro da Lenara, mas tem outros livros também do pastor Luciano, diversos, do Ravenhill também. Então tem diversos outros livros. Então dá uma acessada no site lá da Orvalho e conheça mais o trabalho deles também, tá bom? Lenara. Muito bom. Inclusive no caso das meninas, das mulheres, a menina tá ali na igreja, ela é virgem, ela tem o sonho de entregar a sua virgindade para um homem de Deus, realmente que ela vai casar, mas no meio do caminho ela corre um risco de encontrar um usurpador, um homem maldoso. E qual conselho você dá? Porque a mulher apaixonada, ela cai muito fácil na lorota de um homem. Sim, idealiza. Não, eu te amo, vamos fazer comigo, porque eu sou o homem da sua vida. Então, o que ela pode fazer para se blindar disso, inclusive? Eu acho que precisa ter muito acordo. O namoro precisa ter acordo de limites. Porque essa parte física, claro, você gosta da pessoa, claro que você quer estar perto. Você encosta o braço do lado, você quer pegar na mão. Sim. Aí você pega na mão, você quer encostar a cabeça. Aí você encosta a cabeça, você quer dar um selinho. Depois do selinho, vocês já sabem o que é que vem. O negócio esquenta, é difícil, né? Então, assim, precisa ter acordos. Agora, se essa pessoa não tá, de novo, jogo desigual, né? Se essa pessoa não tá no mesmo jogo que você, ela não vai concordar com os teus limites. Aí você já vê que não vai dar certo. O problema é quando a identidade não tá curada no Senhor. Quando essa pessoa não decide, essa moça não decidiu por Jesus. Não, ele é o meu Senhor, ele é o dono. O que significa Senhor? Ele está acima. Ele é o pastor da minha alma, ele está dentro, ele tem acesso às minhas emoções, ele me pastoreia. Ela vai fugir desse tipo de pessoa. Mas quando a menina ainda tem um relacionamento superficial com Deus e está insegura, tipo, eu preciso aceitar esse aqui, porque senão eu vou ficar sozinha. Aí acontece muito de vender aquilo que ela tem de mais precioso, porque ela não sabe o próprio valor. Tem uma frase do Todd White que eu gosto muito, que ele fala assim: você tá na dúvida sobre qual é o seu valor? O céu faliu para ter você de volta. Deus deu tudo que ele tinha. Ele limpou tudo. Tá aqui o meu filho, a minha maior riqueza. Então, quando você tem acesso a essa verdade, né, como uma revelação, cara, profundo. O Senhor deu o filho dele, que era a única coisa que ele tinha, por mim. Esse é o meu valor. Será que vale a pena eu me entregar para esse relacionamento? Por algumas horas de prazer, por algumas estações ali onde eu vou ser mimada, elogiada. Gente, a palavra tá cheia de promessas, elogios, afirmações. Enfim, então... E depois trocada, né? Na maioria das vezes. Sim. Possivelmente é um potencial de que vai usar e joga fora, né? Esse tipo de situação. Mas a gente vê bastante casos assim que o Senhor, né, depois, com a misericórdia de Deus, restaura. Sim. Não é o fim de tudo. Nossa, eu tinha um sonho, agora acabou. Eu não sou mais virgem, perdi minha pureza, eu não tenho acesso a isso aí que você está falando no livro. De forma nenhuma. O Senhor pode todas as coisas. Né? Ele tem uma nova história a partir do momento que você decidiu se posicionar. Né? Pastora, você fala no livro sobre você ter um relacionamento escrito pelo dedo de Deus. Como que a gente pode discernir para alinhar nosso relacionamento junto com o propósito? Por exemplo, ela quer ser missionária e ele não quer nem na cidade vizinha pregar o evangelho. Complicado. Aí entra também no julgo desigual. Porque ainda que tenha a mesma fé, cada um quer um caminho. E a palavra fala, como é que vão andar juntos se não tem comum acordo? Não dá para andar junto. A palavra faz essa pergunta retórica, pensa, como que você vai andar junto? E a aliança é andar junto. A vida inteira, vocês vão andar juntos, sendo que um quer ser médico e o outro quer ser pastor? Vai dar certo? Não vai dar certo. Então, aí, de novo, entra a questão dos acordos, da conversa. O sentimento, às vezes, leva a gente a tomar decisões, tipo assim, lá na frente a gente vê. Minha esposa disse que jamais quer ser esposa de pastor. E eu tenho chamado pastoral. Mas lá na frente a gente vê. Eu acho muito arriscado. Deixa pra depois, nunca dá certo. Sim, porque tem muito casamento. Claro que o casamento é o que tá no coração do Senhor. Mas eu já vi muitas pessoas com chamado pastoral, com chamado ministerial, casar com alguém que não tinha. E foi a escolha. Porque hoje em dia não consegue, né? Não tem como.
Fica insustentável, porque se a tua esposa não te apoia, se a tua família não tá junto, né? Vocês que vivem vida de igreja, vocês sabem, a gente tem que estar junto, é família, não é o meu chamado, é o nosso chamado, a gente tá junto. Tem que ter uma né? esposa que apoie. Sim. A gente viaja, por exemplo, sai para trabalho missionário, a gente passa dias fora. Vocês vão ter uma mulher em casa que te apoia, que vai te ajudar, vai ser mais presente no cuidar dos filhos, porque quando você tem uma vida de muito deslocamento, você tem que ter uma esposa em casa que seja preparada, inclusive, para cuidar dos filhos na sua ausência. Essa disposição em fazer parte com o papel da aliança. Tipo, ele é meu marido, eu vou me submeter. Então, isso que você está falando é muito, muito, muito sério. Porque as pessoas acham que a paixão vai sustentar tudo. Tipo, a gente se ama e isso basta. E aí é um dorama, né? Porque na vida real isso não acontece. Porque na vida real tem que fazer escolhas. Na vida real, às vezes, a pessoa vai ter que trancar uma faculdade para poder apoiar o ministério do marido. E aí, você está pronta para isso? Eu falo, gente, a submissão é um negócio de outro mundo, assim, né? E quem tem filhos como você que tem 3, você sabe que o marido é um grande apoio dentro de casa. Sim. Nessa vida ministerial, você se ausenta, a esposa dá uma sofrida em casa, porque não é fácil cuidar de filhos pequenos sozinha. Não. É um desafio. Sim. E você tem que medir a hombridade, assim, pra tudo. O Rafa, graças a Deus, é muito parceiro. Então, tem vezes que ele viaja e eu fico com as crianças. Hoje, por exemplo, tô aqui e ele tá lá com as crianças e super dá conta. É nosso chamado, não é eu estou te ajudando. Sim. É a nossa família. Então, a gente senta com os 3, explica. Ó, lembra do livro da mamãe? Então, eu tô indo lá divulgar. Legal, eles oram juntos. Fazem parte. Sim. Porque se não fosse o apoio deles, eles me liberarem para estar aqui. Estou abrindo mão de um tempo comigo. Com e eu tô aqui. Então, quando eu vou pregar, o Rafa vai pregar. Eles estão abrindo mão, estão semeando também. Então, sempre que a gente recebe alguma colheita ministerial, eu falo, ó, filho, você tá colhendo. Lembra que você semeou? Você está colhendo, legal. O Senhor está abençoando, o Senhor permitiu que a gente fizesse esse passeio, porque você está colhendo. Então, inclui, né? A família faz parte do ministério. Então, se lá no namoro, isso não te incomodar, depois eu resolvo isso, possivelmente você vai ter muitos problemas lá na frente. Então, não aconselho, não. Não resolve depois. Não, principalmente quando envolve caráter. Se a moça percebe que o rapaz tem falhas graves de caráter, ela precisa tomar muito cuidado. É inegociável. Assim, o cara ter uma chaticezinha, uma mania, isso faz parte, né? Todo homem tem. E quanto mais o tempo passa, mais chato o homem fica. Que coisa, né? Mas mesmo. Hoje eu sou muito mais chato quando eu tinha 20 anos. Mas a gente também é. Tem dias que eu falo pro meu marido, meu Deus, nem eu estou me aguentando essa semana. Me perdoa já de antemão, porque eu sei que eu tô insuportável. Então, assim, precisa ter essa medição, né? Então, assim, desculpa, eu perdi totalmente o que a gente estava falando. A gente estava falando sobre falha de caráter. Falha de caráter, esse era o ponto que eu queria chegar. As chatices você releva. Eu falo para as meninas, até faço um exercício com as meninas. Coloquem no papel os defeitos que você toleraria, e os defeitos que você não toleraria. Então, para mim, roncar pode ser tranquilo, para você pode ser horrível. Então, esse tipo de coisinha a gente tem que ver também, porque, né, faz parte. Eu quero um homem mais alto que eu. Será que é tão importante assim? Agora, vamos para a parte de caráter. Ele é trabalhador, ele tem palavra? Não, eu já peguei ele numa mentira. Cara, mentira é desvio de caráter. Mentira não é uma mania. Mentira é um desvio de caráter, então isso precisa ser corrigido. E como que eu faço? Já termino? Analisa os frutos de arrependimento, confronta, manda pra liderança. Porque não é a namorada que discipula, né? Às vezes a namorada quer ela mesma fazer tudo. Mulher é meio dominadora às vezes, né? A grande maioria das vezes. Na verdade, desde o Éden. Então, é isso. Vai se curar e depois a gente se relaciona. Desvio de caráter é um alerta bem grande. Tipo, aonde você tá se enfiando, presta atenção. Mentira, esconder coisas, enfim. Tem uma lista grande aí. Foge, porque se o cara tem problema com pecado, pornografia, esses pecados, assim, né, que vai influenciar tão ativamente o casamento. Uma boa pergunta para você também. Você falou uma coisa, minha cabeça tá processando aqui. Você falou sobre roncar, né? Se roncar te incomoda. Né? A esposa dele aguenta. Minha cunhada conhece. Mas quando ela casou comigo, não roncava. Como eu tô
É que eu tô de preto, não dá pra perceber. Mas quando eu tô um pouquinho acima do peso, então aí o ronquinho vem, né? Não, Sim, faz parte. claro, né? Você tá se relacionando, você não vai dormindo com a pessoa, mas se a pessoa não gosta, Você descobre. fala pra futura sogra, filma seu filho dormindo no alto da madrugada. Isso, aham. Se, Eu gosto quando eu se viajo puxar com o meu irmão, ronco assim, não é meu. Eu viajo com meu irmão, eu olho pro lado, ele tá com o fone Eu durmo com o fone de ouvido. Ah, é? Opa. Ruído branco? Barulhinho de chuva? Não, eu vou dormir antes, né? Aí, Pra não pegar o ronco dele. aí eu tava viajando, tava no fuso, a minha esposa me ligou, mandou mensagem, amor, é seu dia de oração, você tem que entrar no grupo, que lá. Eita. Entrei, orei, quem disse que eu voltava a dormir? Porque tinha 2 camas, mas a diferença das camas ficou num era ibis tão 5 apertado. centímetros apenas. É. E aí o Diogo roncava, tipo assim, aí eu fui assistir série, acordei 7 da manhã, Então, não dormi nada. A esposa não ronca, mas é o irmão que tá dormindo lá. ronquei. Enfim. Então, é isso. Às vezes uma coisa que eu tolero, que pra mim é tranquilo, pra outra pessoa é tipo, não, isso eu não toleraria de jeito nenhum. Ah, então, beleza. Mas o pecado não tem como negociar, né? É verdade. Desvio de caráter não tem como negociar. Uma boa coisa para as mulheres observarem nos homens, inclusive, é como ele trata a mãe, é como ele trata o pai. Isso Sim. já é um grande sinal. Super. Isso fala muito sobre como ele vai te tratar. Isso não é conversinha, isso é verdade. É verdade. Por isso que eu falo que é na amizade que você conhece o menino, porque no namoro, outra tendência de quem namora e quer só performar, né, conquistar e manter conquistado, é levar, o rapaz leva a pessoa para lugares sozinho. Ah, vamos no cinema? Não quer fazer programação junto, não quer levar na casa para conhecer a família. Por quê? Questiona isso. Será que é porque ele só tem olhos pra você e ele te ama? Não, é porque ele tá fugindo da realidade, porque diante do pai e da mãe, você vai ver um pouquinho da realidade Sim. ali. Se ele começar a tratar a mãe super bem quando você tá na frente, a mãe rapidinho vai falar, eita, menina, o que você quer? Isso não é normal. Então, assim, o ambiente familiar, o ambiente dos amigos, é o ambiente que você realmente conhece a pessoa. Então, é na amizade. A pessoa se sente à vontade, né? Sim. Ela vai ser ela mesma. Ela não vai conseguir fingir muito tempo. Agora, sozinhos, só dá carona se for sozinho. Vamos fazer um programa, convida você acha que tem várias pessoas e é só vocês dois. Então, alguma coisa tá escondendo. Né? Cilada, Bino. É cilada, Bino. Ó, tem um monte de solteiro aqui na sala, já estão pegando... Estão todas pegando as dicas bênçãos aí. As Quando eu conheci minha esposa na igreja, falando sobre sinais, eu também vim de um relacionamento de 5 anos também e tal. E comecei no mundo do relacionamento e depois terminei na igreja porque não vivi o mesmo propósito que eu. E eu observei minha esposa sempre nos bastidores, eu não conversava com ela. Deus já tinha me mostrado ela na igreja e eu sempre olhei as reações dela na igreja. Claro, se ela estava indo sempre na igreja e tal. E uma das coisas que me chamou a atenção pro ministério foi quando o meu pastor fez uma conclamação para as pessoas, quem aqui quer ser líder de cela, que não sei o que lá. Ela levantou a mão assim, nova na igreja. Vem aqui fazer um ato profético. Uau. E ela foi lá na frente e falei... Aí você já falou, essa Senhor, varoa vai ser minha. já curtiu o ministério. Tanto é que hoje, quando a gente faz missões, ela vai junto. Sim. A gente vai pra África agora, mês que vem. Uau. Ela vai junto comigo, tá Cara, feliz tem que da amar vida. a mesma coisa. Imagina você amar o ministério e a sua esposa não. Não tem quero, como. não gosto. Isso não é pra mim. Entende? Não tem como. Então eu olhei, nos bastidores eu sempre vi os sinais dela, se ela era realmente Sim. apaixonada por Jesus. Isso é importante. É importante. Se fala que ama Jesus, se as redes sociais tá lá, crente, não. Mas na vida real, ali na prática, não faz nada. Imagina, Nem se liga não pra faz Jesus. enquanto solteiro, que tem tempo, É verdade. não acredito que vai fazer depois, quando não vai ter Não vai. tempo, Não, entendeu? não. Então, se solteiro não serve em nada na igreja, meu Deus, desconfia. Hoje a gente continua correndo muito para Jesus. Mas quando era solteiro eu voava. Muito mais, né? Não tinha isso, Não né? tinha, você não era atrelada a nada. Não. Né? E eu tenho Missionário umas- solteiro dorme em qualquer lugar. Não tá nem tem pra preocupação. nada. Exatamente. Tenara, uma coisa que as pessoas sempre perguntam, e eu acho que isso é a grande dúvida das mulheres. Você acha que existe um homem certo para cada mulher ou não existe uma pessoa, aquela pessoa que Deus preparou? Cada panela tem sua tampa. Olha, eu acho que isso aí pega um pouquinho na questão do livre-arbítrio. Pensa comigo, se o Senhor só tivesse uma mulher para você, de todas as mulheres do mundo, foi concebida para você e você foi concebido para ela. Vocês acreditam no livre-arbítrio, certo? As pessoas têm escolhas. Imagina se essa pessoa lá com 18, 19 anos escolhe por não andar com Jesus.
Daí ela, sei lá, se droga, vai pelo caminho que não é o caminho do Senhor e, sei lá, morre cedo, morre com 18, 19 anos, sei lá, se suicida. Enfim. E aí você vai ficar solteiro o resto da sua vida, porque o Senhor só tinha uma. Então não faz muito sentido, no meu ponto de vista, não faz muito sentido uma pessoa pra cada um. Claro que quando você dá match com alguém, tipo, meu Deus, cara, eu acho que ele é o varão pra mim. Que foi, né, aquele... sabe quando cai a ficha que você vai casar com a pessoa? Sim. Você tem essa sensação, tipo, eu acho que Deus fez ele pra mim. É uma sensação que você tem, que você, né, que Deus fez aquela pessoa pra você. Mas não faz muito sentido. O que eu acredito? O Senhor vai, aquilo que eu falei no começo, pré-selecionar para você boas opções. E enquanto você está vivendo a tua vida com o Senhor, essa corrida, como a gente está falando, trabalhando, servindo, propósito, servindo na igreja local, vendo qual que vai ser o seu chamado, se preparando para o teu chamado. Eu vou para as nações, então eu vou estudar inglês. Eu estou na faculdade, então vai ser direcionado para o ministério. Beleza, nessa corrida você vai ser encontrada, no caso da menina, ou encontrar, no caso do menino, boas opções, e aí vai afunilando até poder fazer essa escolha. Então eu acredito muito que o Senhor direciona, o Senhor dá paz ou não, porque Ele é um Deus poderoso, Ele sabe do futuro, Ele sabe. O pastor Luciano fala muito da presciência, né? Então eu não acredito no pré-determinismo, que o Senhor determinou que você vai casar com aquela pessoa e aquela pessoa e fim, mas eu acredito na presciência de Deus, que Ele sabe o que você vai escolher. Ele sabe. Deus não é pego de surpresa. Sim, Ele sabe o que você vai escolher. Então, enquanto mais você tá no Senhor, melhor, mais assertiva vai ser a tua decisão, entendeu? Então, por isso que eu falo pras gurias, o nosso lugar é o escudo primeiro. Protege teu coração. Porque se o escudo na questão é o Senhor, o próprio Senhor, você tá atrás dele. Se você tá atrás dele, o rapaz, para te encontrar, ele precisa buscar o Senhor. Então não tem como dar errado. Não tem como ser alguém raso, não tem como ser alguém que não... né? Porque ele teve um encontro com Jesus também, para ele estar nesse mesmo lugar que você. Então eu não acredito que o Senhor só tem uma pessoa para você. Pode ficar tranquilo aqui. Mulheres, fiquem tranquilos. Vai dar certo. Vai dar certo. E o Senhor, como eu disse, conhece todos os homens do mundo. Você não precisa sair correndo desesperada para conhecer todos, meu Deus. Fica tranquilo. E hoje também você ouve uma conversa que ventila muito, poxa, falta homem, não tem homem. Sim. Não é bem assim, né? Não, você precisa crer na soberania do Senhor, sabe? Se você ficar vendo só as circunstâncias, você afunda, né? Sim. Foi o que fez Pedro começar a afundar. Você precisa acreditar que o Senhor tem o melhor para você e Ele não vai permitir que, né, nada ruim aconteça. Então, Senhor, até teve uma pergunta para mim no meu Instagram semana retrasada sobre isso. Por que eu vou orar se sou eu que escolho? Eu falo justamente por isso, porque é você que escolhe. Você não vai orar tipo, Senhor, onde quer que esteja o meu futuro marido. Claro, Deus sabe com quem eu vou me casar por causa da presciência dele. Mas você vai orar justamente, Senhor, eu quero decidir por aquilo que está no teu coração. Esse rapaz vai me aproximar do centro da tua vontade? Ou lá na frente ele vai fazer uma escolha que vai ser ruim pro principal, que é estar no Senhor. A nossa família estar alicerçada no Senhor. Então o Senhor sabe. Então às vezes ele dá, claro. Já senti falta de paz. Quando tudo dizia que sim, o Senhor me freava e me dizia que não. Hoje, anos depois, vendo como que tá a pessoa que eu não escolhi, graças a Deus, eu vejo o Senhor sabe o que faz. Sim. Então, é importante saber escolher no Senhor, né? A palavra fala, escolher no Senhor. Então, é você que escolhe, não é o Senhor que vem com um anjo branco e fala, eis que o seu marido está na Alemanha, enfim. Né? Eu acredito na escolha. Tem gente que idealiza bastante também, né? É porque é muito fácil. Posso falar o real motivo? Se Deus mandou eu casar com essa pessoa e eu caso, depois dá ruim, eu ponho a culpa em Deus. Vocês já viram essa história? Já. Eu só casei porque Deus mandou. Mas peraí, você não soube analisar, você não abriu a palavra e bateu, entendeu? Casou às vezes por uma palavra profética, às vezes não tinha maturidade espiritual, né? Então casei porque Deus mandou. Peraí, foi Deus mesmo? Ou foi uma profetada? Ou foi um impulso da sua carne alimentado por alguns achismos sentimentais, né? Então, assim, se casa só porque Deus mandou. Não tem sentimento, não tem critério, não tem escolha. Dá errado, foi se porque Deus mandou. Deus. Entendeu? Então, é um ciclo que não fecha. É bem complicado. Lenara, hoje você pastoreia, eu acho que uma das adolescências
que são mais bombardeadas da história do mundo. Sim, essa geração. É a mais bombardeada, então não é um trabalho fácil. Não. E provavelmente líderes de ministério vão ouvir a gente também. E eu sei que hoje existe uma dificuldade em algumas igrejas, que é esse vácuo que existe entre as gerações, então as pessoas não conseguem mais comunicar. A igreja não consegue mais comunicar com o adolescente, com o jovem. Qual dica você dá para isso? Qual trabalho que você tem feito que tem ajudado vocês a conseguirem essa comunicação com eles? Muito boa a tua pergunta. Quando a gente foi chamado para o Ministério de Adolescentes, a gente teve esse susto e o meu esposo falava muito assim para mim: cara, eu não sou pastor de adolescente, olha pra mim, já sou mais tiozão, eu não falo a gíria deles, eles falam isso, eu não vou entender. Ai, será que eu vou ter que baixar o TikTok pra entrar, né? A gente ficou assim... Será que eu vou ter que fazer dancinha no TikTok? Porque parece que o pastor de adolescente tem que ser o estereótipo do adolescente. E o Senhor falou algo pra nós tão poderoso. Ele falou assim, cara, você não precisa ser um deles. Eles não procuram alguém igual a eles, eles procuram um pai. Eles procuram uma mãe. E vocês têm esse coração paternal para com eles. Então, a gente tem trabalhado, e é uma dica que eu dou para a liderança, muito conjunto com a família, sabe? Com os pais. Então, a gente tem nossa programação de adolescentes. E somos intencionais nisso, porque eu acho que quanto mais o adolescente está na igreja, mais ele vai querer continuar ali e ocupar seu tempo, né? Eu cresci fazendo teatro, fazendo voluntariado desde adolescente, e isso foi o que me segurou. Muitas vezes, então isso é muito importante. Então, enquanto igreja, a gente utiliza muito a estrutura da igreja para isso e a programação, para mantê-los ali. Tem célula, eles têm os acompanhamentos com a liderança, beleza. Mas a gente tem sentido essa estratégia de chamar os pais para perto. Legal. Então, a gente não quer ser esse estereótipo de, eu sou legalzão, eu sou a pastora que usa camiseta e Vans para conectar com eles. Cara, você é o mesmo. Eu não vou falar, às vezes, a gíria que ele está entendendo. Eu sou de outra geração, mas eu tô aqui para abraçar, eu tô aqui para aconselhar. E muitas vezes a gente escuta o adolescente falando, a minha mãe, ela é descolada, mas ela não conversa comigo. Eu já ouvi de uma adolescente uma vez, cara, triste demais, que a mãe dela falava assim pra ela, nossa, mas você quer conversar, você quer ter tempo de qualidade comigo, eu já te pago terapia. Tipo assim, eu pago terapia pra você não me encher. E a adolescente tava gritando que ela precisava de conexão. Então, assim, a gente tenta muito trabalhar com os pais, porque o que acontece? Os pais hoje parece que terceirizam para a igreja. Não sei se vocês sentem isso também. Tipo assim, nossa, tô levando meu filho na igreja, pastor. E o que acontece? Você só leva na igreja. Melhora. Terceira para a igreja, terceira o pastor não colégio. faz nada. O pastor tem o quê? O pastor tem 30 minutos de uma semana. E no resto? Então, assim, a responsabilidade não é minha. Não é do meu esposo, não é do pastor, da pastora. A gente fala que a gente ajuda a família. Sim. Não é a família que está nos ajudando, você entendeu? Então, a igreja está aí para fazer essa aliança com as famílias. E os pais, muitas vezes, fogem, tá? Desse confronto. Se você sentar com uma mesa de líderes de adolescentes, pastor de juventude, qual que é o maior problema dos adolescentes, dos jovens hoje? Eles vão falar, é o pai e a mãe. Pai e a mãe. Porque se o pai e a mãe arregaçassem as mangas e acreditassem na autoridade que o Senhor dá para eles e assumissem a bronca, tipo, não, vamos lá, eu vou pagar o preço de oração por esse menino, por essa menina, eu vou inventar tempo, não tenho tempo, trabalho demais. A adolescência é uma só, é um tempo que não volta. Eu vou arrumar tempo. Aquilo que é prioridade para você, você arruma tempo. Então, às vezes, mas pastor, eu não tenho dinheiro, meu filho quer sair, faz um balde de pipoca, senta com ele, ouve ele, sem distração. Porque o tempo inteiro a gente tá aqui, ó. Filho, tá bom. Sim. Não sei o quê, sabe? Então, até essa série que tá bombando, né? Fala sobre isso de adolescência. Também ainda não vi. Mas pelo que eu vi, os comentários falam muito disso. A falta de conexão. O abismo de gerações. Então, a gente precisa voltar para isso aqui, ó. Olho no olho, o toque. Porque a atitude do adolescente, muitas vezes, está dizendo pro pai e pra mãe, sai fora, eu não quero você, eu não te admiro, eu não te respeito. Mas por dentro, ele tá gritando, me nota, senta comigo, me abraça. Ele não quer, ele não vai verbalizar isso pra você. A casca do adolescente eu não suporto essa família, eu não suporto estar aqui. Muitas vezes aquela caverna, né, emocional. Mas, na verdade, o que ele mais quer é o pai e a mãe, notando ele, orando, insistindo. Vai ter um momento que ele vai falar, meu Deus, minha mãe me ama mesmo, meu pai me ama mesmo, porque ele não desiste de mim. E é isso que eles querem, alguém que não desista. Então eu incentivo muito os líderes nisso. Faz uma aliança com as famílias, perceber um adolescente mais problemático, tenta o contato com o pai e mãe, vê o que essa família está precisando, dá esse choque de realidade no pai e na mãe, chamar para responsabilidade, né? O pastor não é responsável. O pastor ajuda, né? Às vezes dá uma direção para os pais, porque às vezes eles não sabem como lidar também. Medo, né? Medo. Vamos pegar a geração dos meus pais.
que os pais não se comunicavam com os filhos. Não tinha isso de, o que você tá sentindo? Jamais. Na base da porrada só. Pancada. Não Estamos tinha conversando diálogo, em né? passa perto. Sim. Era só no olhar. Não sabem dialogar, né? Não Porque sabe tinha- dialogar. Aí depois veio a geração minha e do meu irmão, que já melhorou um pouco. Meu pai, um pai presente, sempre estava com a gente fazendo as coisas, levava para jogar bola, levava para viajar, mas não de muita conversa, Pouca Sim. comunicação. pouca comunicação. Porque também não recebeu, né? Não. Não Os recebeu pais dão aquilo que eles têm, né? Justamente. E hoje é uma geração que os pais comunicam muito, né? Os Sim, filhos sim. pedem, né? E os pais, por vezes, não querem fazer aquilo que é necessário para ter essa comunicação Sim. com a geração, com os filhos, né? Eu acho que precisa romper aí essas barreiras, porque assim, um dia, a gente que é pai e mãe vai chegar diante do Senhor e a gente vai prestar contas da nossa casa, né? Então isso traz um senso de responsabilidade, um temor muito grande no nosso coração. Então assim, aquilo que eu não tenho porque eu não recebi, eu posso desenvolver em Cristo. Eu acho que essa desculpa os crentes precisam parar de dar. Ah, eu não perdoo, não perdoo porque eu não fui perdoada. Eu não dialogo com você, não converso com você, porque na minha casa não tinha isso. Tá, beleza, mas Jesus entrou na tua vida, ele não mudou nada? Você não pode desenvolver isso? Ah, o seu pai nunca te deu um abraço. Beleza, mas então vamos pra cura e receba o abraço do Senhor aí, A aleluia. cruz é pra isso. Sim, porque se a gente para no nosso trauma e justifica toda a caca que tá na nossa casa por causa disso, o pai é grosso mesmo, mas veja bem, eu era assim. Beleza, mas você encontrou Jesus? Às vezes o pai tá precisando de um encontro real, de cura, de ter uma imersão aí com o Senhor e resolver lá atrás essas coisas. Falar, não, peraí, eu não recebi abraço, eu não recebi diálogo, mas no Senhor eu tenho isso, eu posso desenvolver isso. Eu tenho isso muito na minha casa. O meu pai tinha um pai muito rígido, bravo. E comigo, com os meus irmãos, ele era super afetuoso, porque ele decidiu, ele viu o que fazia falta pra ele, então ele foi no sentido oposto. Cara, eu queria ter sido abraçado mais na minha infância. Então eu vou dar isso pros meus filhos, Sim, porque legal. isso faz diferença, né? Então, Muito. precisamos caminhar nisso, assim, na cura que Jesus traz pra nós. Deixar o passado pra trás, né? E caminhar no sentido de intencional com a nossa família. A gente precisa entrar nesse lugar, né? Sim. Nara, dê uma olhada nas suas redes sociais e eu vi que você tem algumas coisas sobre cursos. Hoje, como você atua? Eu sei que você tem um ministério lá atuante na Alcance, Sim. mas paralelo a isso, tem alguma coisa que você faz, ajudando líderes de ministério? Então, a gente lançou o curso do livro na plataforma do Orvalho. Então, é basicamente uma explanação do livro. E aí, a gente está fomentando os Clube do Livro. Então, no Brasil inteiro, as meninas estão fazendo o Clube do Livro. E dentro desse curso, eu faço eu preparei um material, um manual de como fazer e como liderar um Clube do Livro, para justamente fomentar a leitura. Então, uma menina que nunca conduziu, uma líder que nunca conduziu um clube de leitura, através desse curso ela faz. E a gente tem recebido muitas pessoas ali na Alcance, falando isso da liderança, né, que você perguntou, perguntando o que a gente faz, e a gente faz uma vez por ano uma conferência que chama Alcance Inside. Então, se você quer aprender como é que funciona o voluntariado, como é que funciona o Ministério de Adolescência, faz uma imersão. E aquilo que tem dado certo na nossa igreja, que pode inspirar outros ministérios, às vezes que estão no começo, ou que estão passando por dificuldade. A gente vê muita gente em transição. Saiu o pastor, perdeu a identidade. Trocou o líder, perdeu a identidade, precisamos recomeçar. Então, tem sido uma troca muito boa. Eu falo troca porque às vezes a gente está lá para ensinar. E a gente aprende Com muito, certeza. né? O que você está fazendo aqui que está dando certo? Nossa, que legal, vou tentar aplicar lá. Mas sempre assim, não querendo ser padrão, tipo, vocês têm que fazer o que a gente está fazendo. Porque aquilo que funciona na tua igreja, né? Verdade. Pode ser que não funcione na minha. Mas para trocar mesmo experiência e inspirar outros líderes, tem sido bem interessante, assim, para nós, essa troca. Muito bom. Que legal. Se as pessoas quiserem te encontrar nas redes sociais, como é o seu arroba? É a Lenara Padilha, tudo junto. Legal. Esse é o meu Insta. Tá aí aparecendo aí para vocês aí também. Então, segue a Lenara lá e acompanha o trabalho que ela tem feito. Lenara, uma pergunta bônus aqui para você. Opa. A gente aqui é uma empresa de livros, né? Sim. E nós trazemos autores aqui que são os escritores de livros. Eu gostaria que você me falasse 2 livros que marcaram a sua história. Com exceção da Bíblia, claro. Mas sim. quais os 2 livros que mais marcaram a tua história? Quando você lembra deles assim, você fala, puxa, isso foi no momento da minha vida que fez muita diferença. Eu gosto muito do A Isca de Satanás, do John Livraço. Bevere. É um livro, assim, que eu Muito preciso bom. ler todo ano, praticamente. Porque isso da ofensa que ele fala no livro, Sim.
é algo que para nós mulheres, ele não é um livro esteticamente feminino, mas eu acho que para a mulher ele é bem interessante. Sim. A gente se ofende muito fácil e quando você entra nesse lugar de ofensa, você envenena teu coração e perde muito. Você deixa de receber muita coisa de Deus. Então, o crente que vence a ofensa, ele anda em liberdade. Então, A Isca de Satanás, para mim, é um livro que eu tenho que ler sempre. E aquele da alma feminina, Bianca, me ajuda. Em Busca da Alma Feminina. Esse é um livro também que mexeu... Nancy. John é um esposo e a esposa que escreveram ele, se eu não estou enganado. Mas ele é um livro que ele mexe muito no profundo da mulher em busca da alma feminina, que tem suas particularidades. Vamos combinar que a mulher que começou com o Aue todo, aquela, né? A mulher tem sua... Não estou falando que a culpa é da Eva, tá, gente? Porque Adão tem sua culpa também. Tem. Mas digamos que o homem é mais prático, o homem tem aqui sua caixinha e a mulher tem várias abas. Então o Senhor tem mais trabalho com a gente. Então, o nosso emocional é mais... Então, esse livro faz uma imersão, assim. É como se a gente fizesse uma faxina por dentro. Então, se você, mulher, está passando aí por algum dilema na sua alma em busca da alma feminina, é muito bom. Legal. Fica a dica aí pra vocês, irmãos. Eu gosto de ler livros que me indicam. Uhum. Então... Se alguém já leu, quando eu estive com o Rafael a última vez, você falou do livro do Leonard... Oração de Avivamento. Uhum. Eu indiquei na minha igreja, irmão. Eu indiquei pro Ministério de Intercessão. A galera tá pegando fogo lá. Glória a Deus. Então, me indicou bom livro. Sim. Indicou bons livros. Livros que mudou a nossa Aproveita vida, aí. né? É um dos livros que impactou a minha vida. O Vinho Novo é melhor que o próprio Pastor Luciano Subirá. Ele fala muito desse livro. Eu tava viajando com a minha família. E aí, eu comecei esse livro, eu comi ele um dia. Uau. Ele é inteirinho um dia. Porque é algo assim que... Então, Sim. indicação de livro é muito... Porque hoje... Tem gente que me pergunta assim, Diogo, mas você já leu todos os livros... Da plenitude? Eu sei que não li nem o que tá numa prateleira, meu irmão. É muita coisa, né? Uma prateleira tem 500. Cara, não li, não tem como. Então, indicação é muito melhor, né? Ler a Bíblia bem lidinha, Exato. Como principal sempre, né? Exato. E livros indicados, parece que passou por um filtro, aí você já lê com outra visão, né? Muito bom. Renara, eu quero te agradecer. Obrigada, gente. Pelo tempo que nós passamos aqui. Vai fazer o merchan. Fazer o merchan aqui, Leonardo. O cara do merchan. Bom, aproveitar que o Orvalho tá aqui, né? Sim. A autora também. Pode dar um desconto? O desconto, claro. A Pode. Plenitude é a rainha do desconto, gente. É imbatível no desconto. Olha aí, gente. Olha aqui, a pastora liberou, então, para você levar o livro para casa. O Gustavo vai colocar aí um QR Code na tela. 10% de desconto aí para os próximos 30 dias. Então você que vai estar passando aqui, assistindo aqui o podcast, coloca o celular aí na tela e adquire o livro aí com mais 10% de desconto. Fechou? Aproveita, gente. Aproveita, hein? Na descrição aí do aproveita. Muito bom. Obrigada, gente. Renara, obrigado. Foi um prazer te conhecer. Prazer foi meu. Muito bom. Foi muito bom. Obrigado à equipe Orvalho de trazer a Renara aqui também. Obrigado. Foi uma benção. Eu tenho certeza que esse podcast vai ser muito esclarecedor, principalmente para as jovens aí que vivem nesse conflito. Então, foi um tempo muito precioso. Deus te abençoe muito, te abençoe o teu ministério. Amém. Que no tempo que Deus te permitir cuidar de adolescentes, que você continue realmente influenciando muitos por aí. Amém. Obrigada, gente, pela oportunidade. Deus abençoe. Muito bom ter você aqui com a gente. É nóis. Pessoal, aquele favorzinho que eu sempre peço, curte aí, compartilha geral aí com a galera, para que as pessoas também sejam abençoadas com esse conteúdo, assim como nós fomos aqui com a pastora. E também, claro, segue Plenitude aí, segue Plenitude Distribuidora no Instagram, no YouTube, para você receber tudo que a gente está postando de novidades aí. Fechou, meus amigos? Beijo no seu coração, Deus te abençoe e até a próxima. Valeu!